Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Todo cientista é ateu ou não? Não, pelo contrário. A maior parte dos cientistas hoje não são ateus. Na verdade, hoje a academia, é lógico que os dados variam de país para país. Se você for em países como a Finlândia, Suécia, você vai ter um número maior de ateus. Mas se eu pegar o montante global, a maior parte dos cientistas da área de biologia, química, física não são ateus. Eles podem não subscrever a Bíblia, podem não ser religiosos conservadores, mas eles não são ateus. Acreditam em alguma coisa. Alguma coisa. Nem agnósticos, não acreditam em Deus. Acreditam em Deus. Acreditam em Deus. Porque o começo do universo é bastante contraditório, né? Sim. Aí, como começou tudo? Sim. Como começou tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como tudo começou. Porque eu sou muito ignorante nisso, porque eu fui ler tempos depois a sequência que veio, o Big Bang, né? Aí criou, aí depois com o tempo aquelas as micropartículas, depois veio os dinossauros, aí viveram não sei quantos anos e viveram acho que quase 200 anos, 190 anos. Alguma coisa, bilhões de existência da Terra, os dinossauros... 190 porque foram extintos. Essa área não é minha, viu? Deixando claro, isso é paleontologia. Então, daí depois o ser humano surgiu... O ser humano não, o primeiro homem surgiu 65 milhões de anos. Aí vem o Ramapithecus, depois vem depois do Ramapithecus vem o Dryopithecus, depois vem o Afarensis, não sei o que é Afarensis, depois vem o Australopithecus, o Homo erectus, o Homo sapiens, eu não lembro de cor. Mesmo porque acho que nem os biólogos sabem, porque eles sempre mudam essa genealogia aí. Tem época que o Australopithecus, por exemplo, que o Neandertal entra na genealogia humana, tem hora que ele sai, tem hora que ele volta, tem hora que ele fica do lado. E eu até explico, isso não é muito a minha área. Até quando o pessoal às vezes confunde um pouco a arqueologia. Sim, com a... Eu falo, olha, eu sou Indiana Jones. Jurassic Park é outro departamento. Dinossauro não é comigo, não. Fósseis. Às vezes, oh, que legal, eu quero te mostrar uns fósseis que eu tenho aqui. Você pode dizer o que é? Pra mim é uma pedra. Só isso. Pra mim é uma pedra. O negócio é outro. O negócio é outro, viu? Eu prefiro trabalhar com a história mais recente, que já dá muito trabalho. Já dá muito trabalho. Então, o Big Bang, já que era muito a sua área, mas foi assim que surgiu. Dizem que foi assim que surgiu tudo. Mas isso não é bíblico. Sim e não. Vamos por partes. O correto, e como eu falei, isso aqui eu estou aprendendo com os outros da área. Existem modelos. É o nome mais acertado para falar sobre a origem de todas as coisas. Modelos. São hipóteses que são levantadas a partir de indícios, a partir do que vem, mas não é aquela técnica laboratorial, porque você não tem como falsear isso, você não tem como levar em laboratório o experimento e repetir a criação do universo. É diferente de falar assim, a água a 100 graus, se não me engano, ferve. Se alguém duvidar disso, é simples. É pegar isso aqui e colocar... Pronto. Em ambiente controlado, você prova, né? Sim. O remédio do laboratório. Esse remédio aqui combate a hepatite C. Como é que você sabe? Não, porque a gente já colocou lá no microscópio, combate o vírus tal. A gente viu, tá aqui. Mas há coisas que nós não temos como replicar. Então você cria modelos. E esses modelos são usados para descrever o que pode ter acontecido. Hoje, a rigor... Mas, repito, eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Tem o meu amigo Sérgio Sacani, pode falar muito melhor, viu? O Jaime também, e outros mais, o Marcos Erbelin. Existem modelos variados, o Big Bang é um deles, não é o único. Pode ser o mais famoso, o mais conhecido, o mais popular, mas o Big Bang não é o único modelo que se tem para o surgimento de todas as coisas. Há alguns especialistas que defendem o Big Bang, há outros que o colocam como
uma hipótese, e há especialistas que detonam com o Big Bang, falam que é a maior asneira acadêmica. E todos os três, tanto os que defendem como os que colocam como provável, como os que detonam o Big Bang, todos eles são pessoas com PhD, artigos publicados, científicos, etc, etc. Bom deixar isso claro. Contraria o texto bíblico? Não necessariamente, porque a Bíblia não entra nesse mérito. A Bíblia simplesmente se limita a dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra. E como é que foi que Deus criou no princípio? Tá certo? Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus divisão entre a luz e as trevas. Não poderia ser aquela faísca inicial, aquele boom que deu origem a tudo, pensando no modelo do Big Bang? Por que não? A bem da verdade, você vai ter alguns teólogos que pensam que o universo, tudo veio surgir em poucos milhares de anos, então isso aí estaria contra a Bíblia. Outros pensam que não, que a Bíblia não fala quando o universo surgiu. E até a noção de tempo, ela é variável no universo. O dia da Terra não equivale ao dia de Júpiter, né? E o próprio Einstein dizia que o tempo é relativo. A partir da velocidade da luz, o tempo ele dá curvas, o tempo pode ficar curvilíneo, o tempo é relativo. Então, é difícil falar alguma coisa. O que eu particularmente não subscrevo é a hipótese darwinista, não somente porque ela vai contra a Bíblia, mas é porque ela tem uma série de questões que não me convenceram até hoje. Já conversei com muitos evolucionistas, um diálogo muito amistoso, não me senti desrespeitado por eles, mas hoje eu não me vejo convencido da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, né? Apesar dela ser tão batida aí, quase que um dogma da ciência. Quem questionar Darwin hoje é colocado na mesma onda de um terraplanista, de um ufólogo, né? Não vejo, não é bem essa questão, mas eu ainda tenho sérias dúvidas sobre ela. E com relação à Bíblia, por mais fantasiosa que pareça ser a narrativa de Gênesis, como cristão, eu tenho que dizer que se eu estou acreditando numa fantasia, eu estou em boa companhia, porque Jesus lidava com esse relato como sendo histórico e não como sendo uma metáfora. Jesus, quando falava da criação, ele tratava como uma questão histórica. E Jesus sabia diferenciar uma história de uma alegoria. Quando ele queria contar uma alegoria, ele contava, né? Sim. Ele contava. Uma mulher tinha 10 moedinhas, perdeu uma, varreu a casa até encontrá-la, né? Havia um homem que vendeu tudo, que possuía e tudo, rico e Lázaro. Jesus sabia contar uma parábola. Ele fazia parábolas e conversava, mas era por entendimento das pessoas. Que era a maneira das pessoas entenderem isso. Uhum. Que já era uma comunicação incrível. Incrível. Né? Os rabinos gostavam de parábolas. E você, como comunicador, sabe, você pode até dar uma aula sobre isso para mim. Quando você... Não, claro. Comunicador é que é você. Não, por favor, meu amigo. Olha o currículo do homem. Você sabe, quando na TV, o storytelling, o apelo que tem. Sim. Eu lembro, por exemplo, até acho, vou falar isso aqui no ar, quando eu cheguei aqui, pessoal, a primeira coisa que eu falei para o Celso é que tem um restaurante em Engenheiro Coelho, sabe? Sim. Eu vou até lembrar o nome do restaurante. Um restaurante simples e... Eu vou lembrar lá daqui a pouquinho. Se alguém de Engenheiro Coelho depois lembrar, manda aí nos comentários. Põe nos comentários aqui, que agora o pessoal fica chateado que eu esqueci o nome dele. Uhum. É muito simples, é uma família. A mãe, o filho ali, tem 2 filhos. E você, quando fez um programa ali em Engenheiro Coelho, construindo sonhos da casa. Você foi almoçar nesse restaurante muito simples e tirou uma foto com os proprietários. E essa foto está até hoje lá no lugar de destaque. Que legal. Sabe? Quantas já fui almoçar lá e falei, o Celso Portiolli esteve aqui. Então, por que eu estou entrando nessa questão? Quantas vezes você, no seu programa, colocava quadros, esse mesmo da casa, que era uma história contada, o storytelling. O programa que eu faço hoje é um sucesso porque as pessoas contam a história da vida. Dona Efa. Dona Efa. Eu ia mandar mensagem para Laura e ela tá aqui, né? Obrigado, meu amor, me salvou aqui. Se ela quiser entrar aqui, fica à vontade, viu? Quer tomar um café, um chá, alguma coisa? Não, já tô só aguinha mesmo. Só aguinha. Mas é Dona Efa. Aliás, um abração pro pessoal aí do restaurante. Dona Eva? Dona Efa. Dona Efa. Dona Efa. Um beijo, Dona Efa. Toda a família. Ela já faleceu, Ela né? já faleceu. Um beijo para toda a família da Dona Efa. Disseram-me que já faleceu. Espero que não esteja cometendo um erro aqui, viu? Disseram. Não sei. Porque a gente vai lá só ver o filho dela. Se ela não faleceu, me perdoe.
E se ela faleceu, também perdoe, porque a informação alguém falou uma vez. Mas o filho dela é muito simpático, ele atende ali no caixa. Um abração para ele e tá sua foto lá até hoje. Eles estão honrando. Muito obrigado. Mas olha que interessante, eu vou citar duas coisas dessa ilustração aqui. Primeiro, você foi lá e certamente você contou a história de alguém que conseguiu a sua casa e tudo. Outros apresentadores fizeram isso, Gugu fazia isso, o próprio Silvio Santos, Luciano Huck. Sim. Isso prende as pessoas, traz identificação. E a partir disso já vem o meu lado arqueológico. Aquela fotografia sua hoje já virou uma peça museológica, do ponto de vista técnico. Ok. Porque ela está agora numa parede de um restaurante, para que todo mundo que entre aí saiba, Celso Portiolli esteve aqui nesse lugar. Não é mais. E olha bem, é uma fotografia que agora eu sei que você esteve lá, porque toda vez que eu vou almoçar lá, eu vejo a fotografia. Sim. Então, Jesus, pegando esse princípio da comunicação que usamos até hoje, e é uma forma indireta de Ibope do programa. O programa ficou eternizado. Sim. Tá naquela foto lá. Você nem sabia disso. Você foi lá, foi mais um programa dos muitos que você gravou. Sim. Foi para a memória. Mas, para eles, a memória foi materializada naquela imagem. Jesus fazia a mesma coisa. Jesus pegava o storytelling, contava histórias do povo, coisas simples, com profundidade. Jesus usava a ironia, que a ironia é um tipo de inteligência muito interessante, porque o estúpido, o arrogante, o orgulhoso e o ditador não percebem a ironia. Isso dá até um estudo psicológico. Ele não percebe. Não percebe a ironia? Quem não percebe, então, ditador? O ditador, o estúpido, o arrogante, ele não percebe a ironia. Que maluco isso. Ele não percebe. Pode olhar que na época da ditadura militar, o pessoal censurava, Sim. às vezes, uma coisa que não tinha nada a ver e deixava passar uma música. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, que hoje qualquer um vê Sim. que era contra a ditadura e eles não percebiam. Na história toda foi assim. Então, voltando à questão de Jesus, ele às vezes era irônico. Você está entendendo? E na ironia dele, ele não se limitava a contar a história. Tinha um princípio também de... Fugiu o nome agora da palavra, um termo técnico que eles usam muito na psicologia, psicodrama. O psicodrama, é lógico que agora eu estou cometendo um anacronismo, porque o psicodrama é uma técnica muito posterior a Jesus, mas como eu disse que o Photoshop é de hoje, mas o uso já tinha lá na época dos egípcios, sim. Jesus também tinha uma espécie de psicodrama que não era criação dele. O mundo antigo fazia isso. Eu vou explicar para o pessoal entender. Eles não tinham PowerPoint, não tinham podcast, não tinham imagem e som, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha cinema. Então, o que eles usariam para ilustrar as mensagens? O teatro. E quando eu falo teatro, não estou falando do teatro formal grego. Eu estou falando de encenações que faziam parte do dia a dia. Até hoje no Oriente Médio, assim, você deve ter visto isso lá em Israel. Por exemplo, nós somos muito amigos, mas você traiu a minha amizade. Aí eu pego o meu manto e rasgo. Na vista de todos. Eu não preciso falar nada. Todo mundo percebeu. Isso foi uma parábola. Naquele rasgo ali foi tão forte, foi tão impacto, que é como se fosse aquela música para começar a peça. Sim. Tum, você fica até assim, né? Respeitável público. Daquele, né? Uhum. Então todo mundo entendeu. Jesus, quando a mulher estava ali no pátio do templo, num lugar que tinha um pouquinho de areia, o pessoal, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, tu, pois, que dizes? Ele não falava nada. Ele só sentou e começou a escrever com o dedo no chão. O senhor não vai falar nada? Ele só ficou escrevendo. Aquilo era um ato profético. Era uma dramaturgia que ele estava fazendo ali. Alguns pensam que ali Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Porque quando ele levanta, ele falou assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, essas parábolas de Jesus era a maneira mais didática que ele tinha de ensinar coisas profundas, partindo do conhecido para o desconhecido, usando a linguagem do povo. Por isso que programas como o que você fazia, e você falou do outro, eu estou mencionando esse da casa lá, você dá uma aula de sociologia que a senhorinha que fez a escola primária entende. Você está falando as mesmas coisas que Emily Durkheim falaria. Só que numa linguagem que ela pode entender, porque você está contando uma história parecida com a dela, de alguém que perdeu a casa na enchente, foi lá e construiu. Você está ensinando solidariedade, você está ensinando tudo, tal.
É a mesma coisa que está nos tratados sociológicos, só que de uma forma que o povo consegue entender. Eu digo que o sucesso do programa hoje são as histórias e a identificação do público. O cara se vê ali, fala, essa história é igual a minha. E ele está vencendo, gera até uma esperança, né? Da pessoa vencer também. E ninguém entende, às vezes, o sucesso do programa, mas eu tenho claro para mim que é exatamente isso aí que você disse. Você tem essa visão, essa compreensão do que é o programa e por que funciona, né? E esse que é o desafio até acadêmico. É pegar o que a gente estuda na academia, usar a linguagem jornalística e comunicativa que vocês têm e fazer isso chegar no povo de uma maneira que eles entendam.